Olá, querido, graça e paz. Que Deus esteja abençoando a sua vida e abençoando também toda a sua família. Esse é o nosso desejo. Hoje vamos dar continuidade a mais uma porção do Salmo de número 119. Lembrando sempre, estamos dando voz às palavras escritas pelo reverendo Anderson Ribeiro. O reverendo Anderson tem feito belíssimas meditações no Salmo de número 119 que falam ao meu coração. Por isso, o meu desejo é que estejam falando também ao seu coração. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 119, do versículo 33 ao versículo 40. Nesta porção, o reverendo Anderson dá o tema: Dá-me mais graça, Senhor. Esse é o tema. E o que nos diz o Salmo 119, do versículo 33 ao versículo 40? Nos diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Quando você tem dificuldade de realizar uma tarefa, você solicita ajuda ou prefere desistir? Há pessoas que não gostam de pedir ajuda, mesmo quando estão em dificuldades. Mas é necessário reconhecer nossas limitações. Há pessoas que, embora tenham determinadas limitações, às vezes por causa da idade, têm certas dificuldades em suas tarefas, mas preferem não pedir ajuda, até mesmo a alguém da sua família. Então deixam de fazer algo porque não pedem ajuda. Outros podem deixar de lado o aprendizado de algo novo porque também recusam a reconhecer que precisam de ajuda. Embora o argumento seja: eu não quero incomodar ninguém, eu não gosto de incomodar ninguém, mas isto pode se dar por causa do orgulho. Tome cuidado. Às vezes a pessoa vai dizer assim: eu sempre fiz as minhas tarefas, não vai ser agora que vou depender dos outros. Isso é orgulho, querido. Se você tem dificuldade, peça ajuda a alguém, para que alguém te ajude. Isso é importante. Isso é humildade. Isto pode acontecer conosco, pois precisamos reconhecer que nós dependemos da graça de Deus constantemente. Em nosso estudo de hoje, o salmista nos mostra a sua dependência da graça de Deus. E ele mostra essa dependência para aprender e viver os ensinos da palavra do Senhor. O que nós podemos aprender com o salmista? Vejamos aqui alguns ensinos. Primeiro, qual é o pedido do salmista no versículo de número 33? Olha aí. Ensina-me o caminho dos teus decretos. Assim diz o versículo 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. O salmista começa pedindo ao Senhor que lhe ensine. Ele poderia recorrer aos sacerdotes ou aos profetas para ter uma compreensão da palavra, mas o seu desejo é que o Senhor lhe abra o entendimento, lhe dê a compreensão, porque nada melhor do que ser instruído pelo próprio autor da lei. Ele quer que o Senhor lhe ensine o caminho dos decretos, para que quando ele estiver extraviando, pudesse ser direcionado. Este é o caminho, andai por ele,
conforme Isaías 30, versículo 21. Assim, ele quer que o Senhor lhe mostre como os mandamentos devem direcionar a sua vida. Ele quer aplicá-los praticamente, colocá-los em prática e não apenas ficar na teoria, ficar no teoricamente. Qual será o resultado disso? Versículo 33 nos diz: ele irá segui-los até ao fim. Diante desse conhecimento, ele toma a resolução de vivê-los por toda a sua vida. Uma pergunta para você: você tem tido este propósito na sua vida? Conhecer a vontade do Senhor para ser por toda a vida guiado pela sua palavra? Pense aí, espero que sim. Segundo, o salmista no versículo 34 faz um outro pedido. O que o salmista pede nesse versículo? O versículo diz: entendimento. Olha o que diz o versículo: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. O que o salmista quer dizer com isso? Ele não quer saber de cor a palavra, mas ter a compreensão na sua mente. Ele reconhece que o Senhor pode capacitá-lo para compreender. Ele reconhece que o Senhor pode dar a ele graça, dar graça ao seu coração, pois as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Porque ele quer ter esse entendimento, conforme o versículo 34, para guardar de todo o coração. Com isso, ele quer mostrar que não observa a palavra apenas aparentemente, para ser visto pelos homens, mas com toda a disposição do seu ser para praticá-la. Você tem pedido isto ao Senhor? Pedido a compreensão da sua palavra? Procure, querido, compreender a palavra de Deus para guardá-la no seu coração também, para praticá-la também. Terceiro, conforme o versículo 35, o que o salmista pede? Guia-me pelas veredas dos teus mandamentos. Olha o que o versículo diz: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Ou seja, tem todo prazer. Ora, ele não havia dito que iria guardar, então por que ele pede que o Senhor o guie? Ele reconhece que sem a graça de Deus, ele não é capaz. É o que o salmista reconhece nos próximos versos. Versículo 36, ele diz: inclina-me o coração aos teus testemunhos, que não se incline para a cobiça. E no versículo 37 ele diz: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Ele reconhece que a sua natureza se inclina para o mal. Por isso, ele precisa da graça de Deus. Paulo diz em Filipenses 2,13, porque Deus é que efetua em vós tanto o querer, como o realizar segundo a sua boa vontade. Você tem reconhecido que precisa também da graça de Deus para evitar o mal e fazer o bem? Peça a Deus a sua graça. Aliás, implore a Deus pela sua graça sempre. Por último, quarto, conforme o versículo 40, o que o salmista suspira pelos preceitos do Senhor. Olha o que nos diz o versículo de número 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. O salmista professa um desejo ardente pela palavra de Deus. Diante dessa palavra, ele reconhece que nada pode fazer senão que a graça de Deus opere em sua vida. Assim ele pede: vivifica-me por tua justiça. O que revela esse pedido? O que o salmista quer dizer com esse pedido? Que não há nele justiça própria.
e que só a justiça de Deus é capaz de vivificá-lo. O que ele ensina? Ensina que só podemos desejar os mandamentos quando somos alcançados pela justiça de Deus. Ele estava reconhecendo que não era a guarda dos mandamentos que o tornaria justo diante de Deus, porque a sua justiça é como trapo de imundícia. Como muito bem disse Isaías, no capítulo 64, versículo 6. Assim como o salmista, precisamos entender que tudo em nossa vida é graça de Deus e que somos justificados diante de Deus pelos méritos de Cristo e não os nossos próprios méritos, ou a nossa justiça, ou as nossas obras. Por isso, devemos clamar constantemente pela graça maravilhosa de Deus. Clame pela graça de Deus. Querido, o meu desejo é que essa devocional esteja sempre na sua mente e no seu coração. Que você lembre-se sempre que depende da graça de Deus. Nós dependemos o tempo todo da graça de Deus. Oh, dá-me graça, Senhor. Que Deus nos abençoe e que a palavra do Senhor possa achar guarida no nosso coração sempre, para que vivamos de acordo com a palavra do Senhor, movidos pela graça bendita do Senhor. Que Deus abençoe, fique na paz, fique com Jesus. Um grande abraço.